Eu começo falando da gratidão, agradecendo o Jordão por essa oportunidade. Eu conheci o Jordão há um mês, no evento do Joel J, e quando ele fala em se você quer, você tem que pedir, foi isso mesmo que eu fiz. E muitas pessoas me perguntaram, como que você conseguiu? Aí eu dizia, eu prestei atenção na aula que ele deu. Como assim prestou atenção na aula que ele deu? Ele falou que a gente tem que pedir e ser específico. E eu mandei a mensagem assim, Jordão, eu tenho uma história de coragem, generosidade e criatividade, gostaria de compartilhar com você. Um resumo dela, você prefere que eu mande texto, áudio ou vídeo? Fui específica, ele me falou vídeo, eu mandei. Eu quero agradecer também pela compreensão do Jordão em mudar a data da minha palestra, que seria ontem, mas, como o Rufino mesmo falou, a nossa vida, quando o coração está batendo, ela é cheia de altos e baixos, a nossa vida é movimento, e na quinta-feira, antes de eu embarcar para vir para cá, meu planejamento era estar aqui todos os dias, a minha mãe acabou falecendo. E aí eu tive que mudar os planos. Mesmo assim, eu quis estar aqui, porque é aquela história que o Rufino fala, olha lá para frente, não mais para trás. O que eu poderia ter feito por ela, eu fiz. E o meu propósito também vem daquilo que eu vivi com ela. Sempre que nós temos uma oportunidade, nós precisamos abraçar, porque às vezes ela não passa mais do que uma vez. Mas eu vou falar um pouquinho de quem sou eu. Eu sou Neuza, tenho 35 anos, sou mãe de 2 filhos, sou casada e moro numa cidadezinha no interior de Santa Catarina, chamada São Domingos, com um pouquinho mais de 7.000 habitantes. Próximo a Chapecó, que é mais fácil de vocês terem ouvido falar. Hoje eu sou mentora de mulheres, ajudo mulheres a terem coragem de serem elas mesmas e de alcançarem os seus objetivos. Quando o Rufino falou muito das mulheres, do valor que as mulheres têm, muitas vezes as mulheres mesmas não se valorizam. Muitas vezes nós mesmos nos anulamos porque queremos estar agradando os demais. E quando ele fala que nós temos um poder grandioso, isso é muito real. Então, o meu principal objetivo é mostrar um pouquinho da minha história e o que eu utilizei para transformar a minha vida. Por trás de tudo que eu vou falar que eu fiz, tem um porquê. Tem ferramentas que eu utilizei, só que não vai dar tempo de ficar falando tudo. Então, eu vou falar resumidamente e lá, depois vou passar o meu Instagram. Lá no meu Instagram tem tudo com mais detalhes. E eu vou falar sobre a mágica que mudou minha vida. Como assim, Neuza? Existe uma mágica que muda a vida? Existe. E eu vou passar ela para vocês hoje. Então, quem está em busca de uma mágica que muda a vida e que nunca ouviu ainda, vai ouvir hoje. Hoje mesmo. Por quê? Ela existe, mas eu vou deixar para falar dela um pouquinho depois. Porque, assim, para que eu vou ter pressa de passar para vocês a mágica da minha vida se eu nem tive pressa para nascer? Se eu nasci lá nos últimos segundos do segundo tempo, quando minha mãe tinha 49 anos de idade? E aí, se eu vim a esse mundo quando minha mãe achou que estava na menopausa, e a menopausa dela está aqui, eu tenho um propósito maior. Não foi à toa que eu cheguei aqui. Então, a mágica vai ser depois. Primeiro, vou falar do passo a passo. Ali é eu antes de ter consciência. Consciência do quê? Consciência de muita coisa. Antes de ter consciência, eu era mãe, muito mãe, fazia muito esse papel de mãe, me vestia como mãe, eu me comportava como profissional, mas eu esqueci do principal, eu esqueci de ser mulher. E aí, como que tudo foi transformado? A partir do momento que eu fui para o fundo do poço. Quem me colocou lá? Eu mesma. Por quê? Porque eu tinha tanto medo de não ser aceita pelas pessoas que eu fazia tudo para agradar todo mundo. Eu me anulava. Eu tinha ótimos resultados na vida profissional. Eu passei num concurso, fui trabalhar numa empresa estadual
E fiquei lá por 6 anos, mas eu senti assim, eu preciso ir além, eu tenho mais coisas para fazer. Eu saí, eu comecei a trabalhar com pessoas, desenvolvimento humano, tudo que eu levava lá para minha cidade era novidade, porque quando eu comecei lá, falava em coaching, ninguém sabia o que era. Falava em várias ferramentas que eu levei, ninguém sabia o que era, e fomos tendo muito resultado. E aí, mesmo assim, não era o suficiente, porque a minha essência tinha sido deixada de lado. Em 2019, eu me senti no fundo do poço. Eu só não fui diagnosticada com depressão porque eu não fui ao médico, mas eu fui buscar várias outras ferramentas que pudessem me ajudar. E nesse momento eu percebi que eu estava fazendo tudo trocado na minha vida. Eu me achava, aqui foi falado, o Jordão falou, o Rufino falou, de se sentir importante. Eu me achava tão importante que eu pensava que eu tinha que salvar o mundo de todo mundo. Mas as coisas não são assim. A gente tem que sim ajudar, mas primeiro nós. Aquela história da máscara de oxigênio lá no avião. Então, eu fui buscando ferramentas, estratégias. Eu percebi que eu fiquei quase 19 anos da minha vida querendo fazer o papel de meu pai. Quando eu tinha 14, eu perdi meu pai, perdi meu chão. Minha mãe era muito dependente dele, naquele momento, na insegurança dela, ela colocou aquilo como uma responsabilidade para mim, que não fez por querer, são questões de dores, e aí eu fui querer fazer o papel do meu pai, e aí que eu não conseguia mais sair desse fundo do poço. Até que um dia, como eu falei antes, no trabalho eu dava conta. Mas um dia, uma pessoa que eu não convivia, que nem me conhecia, eu vi ela pela segunda vez, me olhou e falou assim, você não está bem, né? Eu pensei, como assim? Como que essa pessoa que nem me conhece sabe que eu não estou bem? Aí eu perguntei, como é que você sabe? Ele falou, o seu olhar mostra isso. Foi a primeira vez que eu fui me olhar no espelho, prestando atenção no meu olhar. Quem aqui olha no espelho prestando atenção no olhar, levanta a mão. Às vezes a gente olha tudo, menos para o nosso olhar. E o nosso olhar conta muito como a gente está. E aí eu comecei a prestar atenção em mim a partir daquele momento. E eu percebi que meu olhar não tinha brilho, que eu me comportava de todas as formas para ser aceita, e eu me anulava com medo de perder as pessoas que eu mais amava. Elas me cobravam isso? Não, isso era meu, não era cobrança deles, era meu. Eu me anulava, inclusive, diante do marido. Ele me cobrava alguma coisa? Não, mas eu tinha esse medo de perder as pessoas. E aí, quando eu comecei a me olhar no espelho, eu percebi que tinha algo além que a gente precisa olhar. Eu já vinha estudando sobre isso, e eu comecei a perceber assim, eu ainda não falava disso para as pessoas, mas eu vinha planejando como eu faria isso, ainda com medo de julgamento, porque morando em cidade pequena, todas as pessoas falam do que está acontecendo por lá. E aí eu me dei conta assim, se eu começar a olhar um pouquinho mais para mim, e me arrumar de uma forma diferente, e me vestir como mulher e não como mãe, e talvez me maquiar de um jeito diferente, fazer alguma pequena coisa que mude o meu visual, todos os dias, quando eu me olhar no espelho, eu vou gostar de mim mesma. E foi a partir desse momento que eu comecei a gostar de mim, que as coisas começaram a fluir. Então, quando nós falamos que tudo é de dentro para fora, mas tem uma parte que é de fora para dentro também, que a gente precisa valorizar. E essa parte que é de fora para dentro, muitas vezes a gente esquece. E a gente fala de todos os outros níveis da pirâmide do processo evolutivo e esquece da base, que é o quê? O básico do ser humano, e é necessidade básica do ser humano. Respirar, comer, beber, ir ao banheiro e fazer sexo. A sexualidade é algo básico na vida de todo ser humano, mas não é tratado com naturalidade. E aí as pessoas, quando eu comecei a falar disso, as pessoas começaram a me questionar. Ah, então quer dizer que agora eu tenho que sair por aí
catando qualquer pessoa que aparece na minha frente para fazer sexo para que as coisas funcionem. Não, mas você precisa olhar para a sexualidade como algo natural na sua vida. E a partir do momento que você olha para isso, você começa a ter desejo não só sexual, prazer não só sexual, tesão pela vida. E a partir do momento que eu comecei a ter tesão pela vida e comecei a fazer o que deveria ser feito, eu tive essa transformação aqui. Eu gosto de mostrar porque se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E por que eu falo disso? Porque poucas pessoas têm coragem de falar disso, porque ainda é tratado como tabu. E eu morando numa cidadezinha onde todo mundo se conhece, eu confesso que eu demorei um pouco para falar sobre, porque o meu medo era assim, tá, começou a falar de sexualidade, está dando para todo mundo. Mas aí, com o tempo, eu aprendi uma outra coisa. Eu gosto de falar dessa foto do brilho no olhar. O brilho no olhar mudou completamente. Por quê? A mente e o corpo ficaram alinhados. Eu não me reconhecia aqui, por isso que eu me vi no fundo do poço. Hoje eu me reconheço. E como que faz isso? Em primeiro lugar, se conhecendo. Hoje eu trabalho só com mulheres e eu ajudo a sentir novamente as borboletas no estômago. Porque às vezes a gente esquece que um dia sentiu isso. E a partir do momento que a gente sente essas borboletas no estômago, novamente a gente passa a ter vontade de fazer qualquer coisa na vida. E aí eu aprendi a ligar o foda-se. E isso foi libertador. E é isso que eu trago para as mulheres. Se ainda não tiveram coragem, talvez ainda tenham que passar por alguns processos aí. Mas a gente consegue ligar o botão do foda-se quando a gente se conhece o suficiente, tem certeza do que quer e principalmente quando está tudo bem se não gostarem de mim. Quem é importante vai ficar. A gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar. Quem são esses outros? Os outros são as pessoas importantes para nós, as pessoas que são relevantes para nós, ou a maioria. Quem é importante e realmente nos ama, vai continuar do nosso lado. Quem se afastar é porque, por alguma razão, não quis mais ficar, e está tudo bem, a escolha da outra pessoa. Muitas pessoas se afastaram de mim. Quem é a maioria vai estar achando algum erro em você a qualquer momento, até porque eu vivo segundo o meu mapa e cada um de vocês vive segundo o mapa de vocês. Então, quem nos mede é com a régua deles e não com a nossa. E quem é relevante para nós, eles não estão assim tão preocupados com a nossa vida, eles nem vão ligar muito para o que a gente está fazendo ou deixando de fazer. E aí, quando eu aprendi a ligar o botão do foda-se, eu consegui falar dessa minha transformação e consegui ajudar muito mais mulheres. Todas as mentorias que eu tenho hoje, o principal pilar trabalhado é a sexualidade. E quando a gente liga o botão do foda-se, a gente consegue se posicionar e falar, eu sou assim e vou fazer isso e vou levar isso para quantas pessoas for possível. E por isso que eu queria estar aqui. Porque eu acho que o meu mundinho lá está pequeno já. Muitas mulheres de qualquer lugar precisam ouvir isso e precisam sentir que se foi possível para mim, é possível para qualquer pessoa. As pessoas que mais me amam e que me amam de verdade aceitaram a mudança. E ainda, além de aceitar, me acolheram ainda mais, porque agora eu consegui ser verdadeira. Ah, mas agora que eu consegui ser assim, a vida é uma maravilha sempre? Não, é altos e baixos, todo mundo tem disso. Quando parece que algo está resolvido, toda vez, e isso acontece com qualquer pessoa, toda vez que você achar que está indo tudo bem e falar, agora sim, eu vou fazer isso desse jeito, a vida, o universo vem e nos testa. Ele nos coloca à prova se é realmente isso. Quem aqui acredita no seu potencial assim, o máximo, levanta a mão. Só essas pessoas, então eu quero fazer um movimento agora aqui. Vamos movimentar, nada de ficar só sentado.
Quero que vocês levantem em pé e fiquem num espaço um do outro que dê para fazer esse movimento aqui. Quem está em casa também. Enquanto vão se ajeitando, eu quero falar uma coisa, quando eu falei de quem está em casa, e algo que eu acho incrível quando o Jordão fala. Algumas pessoas assistindo de casa, algumas pessoas palestrando de outro lugar. Quando o meu pai faleceu fazem quase 21 anos, e antes ele falava, vai chegar um dia que vai ter um aparelho onde as pessoas vão conseguir, ao vivo, se ver e se falar. E eu imaginava um aparelho assim, tipo uma máquina que a gente entrava dentro. E não demorou muito e começou a ter. Só que eu não sei, eu sempre me pergunto, da onde que ele sabia isso? Não sei. Então, ó, tem que dar esse movimento em um só dos braços que não bate na outra pessoa. Aí faz lá esse movimento, vai até onde dói o braço e marca um ponto de referência até onde foi e volta o braço para o lugar. Depois disso eu vou contar a minha mágica. Marcaram o ponto de referência? Então tá. Quantos dedos tem aqui? Eu convido vocês, quem se sentir à vontade, a fechar os olhos e a partir de agora somente imaginar. Imagine agora que você ergue seu braço, faz o mesmo movimento de antes, só que dessa vez você vai 20% a mais do que você foi antes. Isso mesmo, muito bem. Abre o olho. Quantos dedos tem aqui? Fecha mais uma vez. E mais uma vez, somente imaginando, você leva o braço com o mesmo movimento de antes, só que agora ele vai 20% a mais do que foi antes. Ótimo, perfeito. Abre o olho, pega o braço e vai. E aí pode sentar. O que aconteceu? Passou? Eu só quis fazer esse exercício para mostrar que, quando eu falei para você, só vai até onde o braço dói, isso ficou gravado em você. E o braço doeu, você só foi até onde doía. Quando eu falei, agora imagine que você é capaz de ir mais. Você imaginou, acreditou em você e foi. Faz sentido isso? Então, a partir de hoje, quando duvidar que alguma coisa vai dar certo, você lembra desse exercício e pensa, eu preciso acreditar em mim antes de acreditar naquilo que os outros falam de mim. E aí, vamos lá falar da mágica, né? Eu falei lá no início que tinha uma mágica. Eu acreditei em mim, esse foi o primeiro passo. Ah, antes de falar da mágica. Depois que eu liguei o botão do foda-se, o meu propósito é normalizar o normal. Aquilo que o Rufino falou antes do novo normal, é isso mesmo. Tem coisas tão normais, tão óbvias, que a gente não enxerga. E a partir do momento que eu decidi que meu propósito é normalizar o normal, independentemente do que os outros vão pensar, se não for para causar, eu nem levanto da cama. E a mágica, a fórmula mágica que resolve qualquer problema está aqui. TBC, tira a bunda da cadeira. Porque se eu não tivesse tirado a bunda da cadeira, nada das outras coisas que eu falei teriam acontecido. Então, é essa a fórmula mágica. Que funciona? Funciona. Mas tem que fazer. Tem que tirar a bunda da cadeira. Hoje eu tenho uma mentoria chamada TBC, que serve para tirar a bunda da cadeira. Se a pessoa não consegue tirar a bunda da cadeira, tem uma fórmula lá dentro do TBC que eu entrego, que chama chute a própria bunda. E se não conseguir chutar a própria bunda, eu chuto. Então, é para isso que serve essa fórmula, para ter ação, porque de nada adianta a gente estudar, 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 entender e não fazer as coisas acontecerem. O que não está andando aqui? Não está passando os slides. Ah, aí. Aí, a menina medrosa, que eu não conheço nenhuma criança mais medrosa que eu, e na outra foto já vou falar por que essa foto é assim. A Amanda falou umas coisas que ajudaram aí a explicar mais rápido o negócio. Ela não falou antes da mudança das crenças que a gente tem, do padrão de mentalidade? Então,
Eu uso uma metáfora para a gente entender um pouquinho melhor. Imaginem um canavial, que é a nossa mente, e todos os caminhos neurais, e nós precisamos abrir um novo caminho. Temos algumas ferramentas de repetição, aquilo que a Amanda falou, é um tratorzinho pequenininho, que vai lá no canavial e abre o caminho. De uma vez só? Não, precisa de esforço, todo dia, todo dia, todo dia, até que o caminho se abre. Temos algumas outras ferramentas que mexem um pouquinho mais com a emoção, e vai lá e abre o caminho um pouco mais rápido. Mas mesmo assim eu pensava, tem que ter um jeito de abrir o caminho, de escavar esse negócio, porque tem coisas que a gente não consegue trazer para o consciente. E aí um dia eu estava pensando, o que eu coloco nessa minha mentoria? Eu preciso ser criativa o suficiente para encontrar um método que quebre esse negócio de uma vez só. E nesse dia caiu a ficha assim, fazia uns 20 dias que eu tinha ido atirar, para ver como que era, mas no dia que eu atirei não me liguei. E nesse dia que eu pensava, eu preciso encontrar algo de diferente, eu criei um método que nesta mentoria, no dia de quebrar crenças, bloqueios, traumas, eu levo as mulheres para o clube de tiro, a gente faz metáforas, coloca lá no alvo tudo que quer deixar para trás e atira. E várias coisas que acontecem nesse dia, e esse encontro presencial vai acontecer aqui em São Paulo em dezembro pela primeira vez. Eu já fiz lá em Santa Catarina, aqui nunca. E aí, isso eu aprendi também com a minha experiência de vida. Tenha generosidade dentro dos seus papéis, porque quando você só quer se doar e não se permite receber, você também desequilibra. Tenha coragem para ser quem você é, e criatividade para viver o seu propósito. E sobre coragem, eu quero, a partir de quinta-feira, quando a minha mãe faleceu, eu vou levar essa história de coragem para todo lugar que eu for. A minha mãe é católica, foi sempre, então ela estava lá no hospital, mal respirava ainda, e nós chamamos o padre. E ele fez uma oração, e quando ele colocou a mão na cabeça dela, ele disse assim: coragem, minha irmã, segue na paz do Senhor. E nesse momento ela parou de respirar. E aí eu pensei naquela hora, nós temos que ter coragem, inclusive para morrer. E às vezes a gente esquece disso. Eu queria ficar falando mais um tempão, mas não dá, eu já passei do tempo. Aqui, ó, meus contatos, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar lá no Instagram. Tudo isso que eu quero falar a mais, eu abro live e falo lá no Insta. Tem o meu podcast, é Foderosas. E aí eu criei esse nome também. Um dia eu estava pensando assim, eu preciso encontrar um nome para as mulheres se sentirem empoderadas, poderosas, mas tem que ser algo diferente que ninguém nunca criou. Estava lavando a louça e veio. Foderosas. E aí cada uma com PH, cada uma lê como quer. Se quer ser poderosa ou se quer ser poderosa. Muito obrigada por terem me ouvido. Muito obrigada, Jordão, pela oportunidade.